Aí que a gente entende o quanto também Jesus foi alguém que sofreu, porque ele se sentia o enviado do Pai. E os seus conterrâneos, de um modo especial, ficavam na indiferença. As outras multidões seguiam Jesus. E Jesus, na sua terra, não consegue mover o coração daquelas pessoas. Queridos amigos e amigas, muito bom estarmos juntos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro. Setembro, o nosso mês da Bíblia, né? Que a palavra de Deus possa transformar e fazer florescer o nosso coração. Alegres por estarmos juntos, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 2 de setembro, é de Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Fazem também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus volta para a sua terra. Não esqueçamos, lá na terra dele, ele não conseguiu fazer muitos milagres. E o Evangelho de hoje diz isso, né? Porque eles sabiam que ele era filho de José, o carpinteiro, conhecia lá a turma toda, né? E eles não acreditaram que alguém tão comum, tão simples como eles, poderia ser o Filho de Deus. A ideia do Filho de Deus vir ao mundo foi sendo cultivada ao longo dos tempos, né? Pelo povo que aguardava essa manifestação. No entanto, não passava pela cabeça deles de que ele poderia nascer no meio deles. E com isso eles tinham dificuldade de entendê-lo, de aceitá-lo, de reconhecê-lo
E, consequentemente, Jesus não conseguia fazer milagres na terra dele, porque o milagre depende da fé. O milagre depende da fé. Olha só, é dia de sábado, Jesus vai à sinagoga, entregam para ele o que ele costumava fazer, que era a leitura, as tábuas, né? Ou melhor, entregam para ele o livro, o rolo, né, da palavra, e Jesus se apresenta e apresenta a palavra daquele dia. E começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para evangelizar os pobres. E vai dizendo que tudo que estava, vai lendo tudo que estava no livro. E quando termina a leitura, Jesus fecha o livro e diz: isso que vocês, eu vou usar as minhas palavras. Jesus teria dito mais ou menos isso. Olha, o que nós acabamos de ouvir, aquele que estava sendo esperado, aquele que viria revestido do Espírito Santo, quem é ele? Sou eu. Imagina, foi para o povo daquele tempo, naquela sinagoga, foi um escândalo, né? Por isso, mais ainda, eles não aceitavam Jesus, porque Jesus tentava dizer: olha, nós esperamos tanto tempo a vinda de Deus ao mundo e eu sou essa revelação de Deus. E eles não aceitaram. Aí que a gente entende o quanto também Jesus foi alguém que sofreu, porque ele se sentia o enviado do Pai. E os seus conterrâneos, de um modo especial, ficavam na indiferença. As outras multidões seguiam Jesus. E Jesus, na sua terra, não consegue mover o coração daquelas pessoas, porque elas não permitem. Por isso que Jesus é duro com eles, dizendo até aquilo que nós depois traduzimos. Jesus disse: nenhum profeta faz milagres em sua casa, em sua terra. E nós dizemos: santo de casa não faz milagres, né? Porque Jesus era considerado muito comum para ser o Filho de Deus. Ainda bem que para nós Ele é o Filho de Deus. Estarmos vivos hoje é um milagre dele para conosco. E nós somos privilegiados de podermos ver tantos milagres. Continuemos acreditando no Senhor. Que este mês da Bíblia possa reforçar e fortalecer a nossa fé. Agradecidos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o dia seja abençoado, que a semana seja abençoada e igualmente o nosso mês de setembro. Paz e bem, santa alegria.